Passamos agora ao horário destinado à tribuna livre, com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação da convidada, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados a 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas pelo sistema no campo à parte, conforme requerimento 076-00-002-2025, de autoria da vereadora professora Ângela. O horário da tribuna livre está destinado à senhora Érica Prestes, participante da Frente de Organização dos Trabalhadores Forte e da campanha Despejo Zero, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: direito à moradia. Convidamos a vereadora professora Ângela para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra à convidada. 5 minutos, vereadora. Mais uma vez, bom dia. A primeira vez que eu falei aqui não estavam tantos presentes. Quero cumprimentar também a Forte. E, na verdade, eu quero só entregar para eles a palavra, dizer que eles são muito bem-vindos a essa casa. Moradia, todos nós sabemos que é um direito fundamental que está na Constituição brasileira e que o país tem que avançar muito, para dar moradia digna para todas as pessoas. Morar é um direito. E a Érica, nossa convidada de hoje, é moradora de ocupação aqui de Curitiba. Nós sabemos que aqui em Curitiba o problema de moradia é grave, é sério, da falta de moradia. Então, por isso que eu convidei a Érica, a Forte, para vir aqui explanar a situação dessa ocupação que fica na Campina do Siqueira. Então, gostaria que todos prestassem bastante atenção nas palavras dela. A Érica vai pela primeira vez falar nessa tribuna, então eu gostaria que vocês fossem bastante empáticos, tá? E ouçam com bastante carinho o que ela tem para falar, tá bom? Obrigada. Registramos também e agradecemos a presença do senhor Bruno Guimarães, também do Movimento Forte, do Pedro Carrano, coordenador da Frente de Organização dos Trabalhadores, Bárbara Goski Stech, advogada da Forte, e Cirlei Rivaldo Ruviado de Oliveira, coordenador da Forte. Então, com a palavra na tribuna livre, por 15 minutos, senhora Érica Prestes. Oi, gente, prazer. Eu sou a Érica, sou moradora da Fazendinha, uma ocupação, a favela, como todos vê. Não tenho vergonha de falar de lá, me sinto orgulhosa todos os dias, porque eu sou trabalhadora, tenho a minha carteira registrada, mas também sou recicladora. Ai, estou nervosa, gente. Mas, enfim, eu vim trazer um pouco de lá para vocês. Eu vim falar um pouco da minha realidade. Eu vim falar como é lá. Um dos primeiros princípios, eu quero falar sobre o Forte. É um povo que a gente conheceu e eles, assim, levantaram o nosso ego. Como a gente ser de comunidade, a gente se sente lá embaixo. Não é uma indiferença que eu acho, assim, que é um absurdo. Mas até a gente conhecer o Forte, a gente se sentiu muito seguro. Após 2 primeiros despejos. Gente, lá onde a gente vive, não tem água encanada, não tem uma rede de luz, é um gato, para falar as palavras certas, e a gente não passa um caminhão do reciclado, não passa um caminhão do lixo, e eu acho que Curitiba precisa muito disso. Então, eu vim falar um pouco da realidade de lá. A gente queria muito um apoio, a gente queria ser muito visto como a sociedade, a gente queria várias coisas. Mas a principal realidade é que a gente não tem o que todo cidadão deveria ter. Os principais motivos, água, luz e mais. E eu vou ler um texto aqui para vocês que a gente escreveu ele ali. Manifesto um grito urgente por moradia e contra o despejo forçado. Estamos aqui nessa tribuna da Câmara, espaço que deveria ser sempre do povo, para aprontar o principal problema social hoje da capital paranaense. A questão da falta de moradia em Curitiba
Para famílias trabalhadoras de baixa renda, hoje, cerca de 800 famílias vivem em risco imediato de despejo e outras milhares não tiveram acesso a uma política séria de regularização fundária. De acordo com os dados divulgados pela Companhia da Habitação do Paraná, a Copar, na pesquisa das necessidades habitacionais do Paraná de 2023, Curitiba tem uma lacuna habitacional de mais de 90 mil moradias. A pesquisa da Copar mostra que 43 mil famílias vivem em algumas das 322 favelas espalhadas pela capital paranaense e outras 7.400 famílias moram em um dos 93 loteamentos irregulares da cidade. O estudo mostra ainda que existe 58 famílias na fila de uma casa popular da Coab. O site da companhia é um verdadeiro labirinto. São 500 páginas para quem quiser encontrar o seu nome. E os gestores municipais, diante da demanda popular, ainda recomendam se inscrevam na fila da Coab. Um sério problema. Levantamento da Fundação do João Pinheiro aponta cerca de 6 milhões de pessoas sem moradia no Brasil, com dados de 2020, e a população feminina responde 60% dessa falta de acesso à moradia. Ressaltamos com isso o papel das mulheres e mães negras como liderança de nossas comunidades, certamente o setor social mais atingido pela exclusão e ausência de políticas públicas. De acordo com o IBGE, 27% da população de Curitiba vive com meio salário mínimo per capita, o que é muito grave. Portanto, os baixos salários, os vazios urbanos para especulação imobiliária, não cumprimento dos estatutos da cidade e falta de políticas públicas de moradias. A regularização fundária são os principais culpados pela situação em que nos encontramos. A culpa não é nossa, embora muitas vezes nós nos chamam de invasores. Hoje temos casas sem pessoas, pessoas sem casas. Afinal, são cerca de 47 mil imóveis vazios e dos 2.500 lotes vagos somente na capital. Assim como acontece com a comunidade fazendinha, que não tem ligação de água e luz, com apenas uma torneira na comunidade. Hoje, mais de 22 mil moradias em Curitiba estão em condições próprias, sem saneamentos básicos e energia, em locais isolados sem acesso à cidade. Esse problema não é novo. A realidade é que, desde o final dos anos 70, Curitiba é marcada pela luta por moradia nas áreas de ocupação, no marco da migração que acontecia no interior para a capital. Os anos 80 e começo dos anos 90, em especial, forjam os surgimentos importantes movimentos de bairro. Mais tarde, em 2012, 4 ocupações surgiram a partir do Movimento Popular por Moradias, MPM, na cidade industrial de Curitiba, SIC, com os conflitos, lutas, reivindicações, vitórias e derrotas de classe trabalhadora. Depois da crise econômica, política, ambiental e social do capitalismo neoliberal que vivemos com a força desde 2008, foi acentuada com a pandemia Covid-19, que trouxe uma nova leva de ocupação urbanas em Curitiba e RMC. Desde 2020 até hoje, áreas como Nova Esperança, Campo Magro, Guarapé 2, Fortaleza, 29 de janeiro, 4 de novembro, Britânia, Vila União, Independência Popular, Tiradentes, Parque do Mate, Campo Largo, Retomada Indígena, Piraquara, abrigam centenas de famílias que fugiam do alto custo de vida para aluguel, luz, água e, sobretudo, novos movimentos populares surgiram nesse contexto. Caso da União de Moradores, UMT 2020, e de Frente da Organização dos Trabalhadores Forte 2023, e da campanha Despeja Zero, além da maior presença do movimento indígena reivindicado áreas na região metropolitana. De acordo com os dados da campanha Despejo Zero, no Paraná, cerca de 1.600 famílias foram despejadas nos 2 primeiros anos da pandemia e outras 3.270 estiveram ameaçadas no plano nacional. E a ameaça chegou a alcançar 230 mil pessoas. Durante a pandemia, essas famílias tiveram garantias mínimas contra os despejos forçados, infelizmente devido à postura dos poderes públicos locais. E agora essa situação tem sido revertida e despejos voltam a acontecer.
Pedimos à sociedade e ao poder público atenção, empatia, gritamos por nossa moradia, não queremos despejos forçados e buscamos regularização fundárias. Os mecanismos de auxílio oferecidos são insuficientes, que a Prefeitura de Eduardo Pimentel não cometa os erros de 8 anos anteriores, quando a Prefeitura de Curitiba não compareceu a nenhuma mesa de negociação aos 9 rodadas de mobilização de luta da Campanha Zero. Que essa casa e a Prefeitura não decepcionem novamente milhares de trabalhadores na periferia. Nossa situação é urgente. Gente, eu peço desculpa pelo nervosismo, mas eu acho que só quem passou sabe como eu estou me sentindo. Claro que hoje eu estou aqui com apoios, e é isso que eu tenho para falar para vocês. Aqui está um pouco da nossa realidade. Eu não sei se algum de vocês já passaram por isso. A gente não é um invasores, é necessidade. A gente veio atrás de necessidade. Então, é isso que hoje é o nosso propósito de estar aqui. É necessidade e não invasores. Agradecemos a participação na tribuna da senhora Érica Prestes. Convidamos que venha à mesa para responder os questionamentos dos vereadores. Também convidamos a advogada da Forte, a Bárbara Gorski, que esteja também à mesa, porventura, para responder questionamentos dos vereadores. Então, vereadores inscritos no campo à parte, 1 minuto e 30 segundos. Temos o vereador Guilherme Kilter, vereadora Wanda de Assis e vereador Olímpio Araújo. Então, vereador Guilherme Kilter, só um instante, vereador, só deixar. Antes de passar a palavra ao vereador, agradeço a participação dos alunos da ESPRO, Ensino Profissionalizante, que estão aqui acompanhando uma visita à Câmara Municipal, acompanhados do professor Luiz Henrique de Araújo. Então, são jovens aprendizes. Bem-vindos à Câmara Municipal, ESPRO, Ensino Profissionalizante, fazendo uma visita à Câmara. Muito obrigado e parabéns, professor, por trazer os alunos à Câmara Municipal de Curitiba. Então, agora, vamos aos apartes, ou aos questionamentos, ou aos pronunciamentos. Vereador, faremos um bloco com 3 vereadores. Na sequência, ouviremos os convidados da Tribuna Livre. Então, vereador Guilherme Kilter. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. O pessoal da Forte que está presente são bem-vindos também. O ambiente aqui é democrático, apesar de eu discordar completamente das ações de vocês e considerar, sim, ocupações e atividades ilegais que vocês fazem, mas não há necessidade de nervosismo. Aqui é um ambiente plural e democrático. Eu tenho 5 perguntas para fazer. Eu vou fazer todas elas de uma vez só, porque eu só tenho 1 minuto e meio. E aí, se você precisar que eu retome alguma delas, pode perguntar. Primeira delas, atualmente existe algum esforço do movimento para tirar as famílias dessa situação de ocupação e gerar emprego de fato para que elas possam sustentar, ou há uma dependência dessas ocupações e invasões? Segundo, quantas dessas famílias recebem auxílios do governo federal e da prefeitura? Terceiro, quais são as formas de financiamento da Forte, além de doações de pessoas físicas e campanhas de arrecadação? Quarto, se existem outras formas, quais são as empresas, partidos ou instituições responsáveis por apoiarem financeiramente esse movimento? E quinto, se existe algum envolvimento da Forte com outras organizações e instituições como a UMT e a Cefúria, se existe uma parceria formal das ações da Forte com essas outras organizações. Obrigado. Obrigado, vereador Guilherme Kilter. Próxima vereadora, a vereadora Wanda de Assis. Bom dia a todas e todos. Quero saudar as companheiras e os companheiros da Forte, parabenizar a Érica, primeiro pela coragem de resistir junto com suas companheiras e famílias na ocupação. Sabemos o quanto é difícil, Érica, resistir morando, criar filhos e trabalhar e se deslocar nessa cidade morando nas condições que você e outras famílias moram. Então, parabéns, você é uma guerreira, merece todo o nosso apoio. Tenho muito pouco tempo aqui de fala, que é 1 minuto e meio. Quero, nesse momento, não fazer muitas perguntas, mas mais é parabenizar mesmo e dizer para você que conheço como pessoa que passou por muitas ocupações com famílias aqui em Curitiba. Como assistente social, atendi muitas famílias que, sem moradia,
ou morando em ocupações irregulares sofrem muito mais do que outras famílias que têm moradias, ainda que precárias. Ter uma moradia coloca a família numa condição de vida muito melhor. Então, me solidarizar com você e todas as famílias que não têm moradia digna, que não têm garantia da moradia. Isso já faz com que a vida fique muito difícil, até mesmo para garantir a forma de trabalho, como você mesma falou aqui, que além de trabalhar num trabalho de carteira registrada, ainda trabalha na reciclagem. Isso mostra o empenho de vocês em conseguir sobreviver com trabalhos ainda precarizados, não reconhecidos, como é o caso da reciclagem aqui em Curitiba. Aproveitar para dizer que hoje, amanhã, dia 13, faremos uma audiência pública que vai tratar da limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos, exatamente para abordar a questão das catadoras e catadores, que são, com certeza, o maior número de pessoas nessas ocupações irregulares e que aguardam uma política de moradia digna em Curitiba. E desse tema cuidaremos, com certeza, nessa casa. E você é sempre bem-vinda, Érica. Bárbara, parabéns. Obrigado, vereadora. Próximo vereador Olímpio Araújo, 1 minuto e 30. Érica, com bastante respeito, eu gostaria de começar contando que eu morei em uma favela que não tinha água, não tinha luz e não tinha saneamento, ainda quando eu era criança. A minha mãe falava que os ratos eram maiores do que eu na casa. A minha mãe trabalhou como professora nessa favela a vida toda. Eu fui professor de educação de jovens e adultos em áreas de invasão e favelas em Ponta Grossa e trabalhei também na Secretaria de Meio Ambiente com a realocação de pessoas em áreas de risco de lixões, onde seriam construídos aterros sanitários. Então eu vou falar para você com a experiência de quem trabalhou com essas pessoas, e eu vi coisas que, se eu contar aqui, eu começo a chorar. Tá? Infelizmente, vocês são usados como massa de manobra da esquerda. Muitas dessas áreas de invasão, elas não são próprias para regularização fundiária, e acabam servindo só como bandeira política para que a esquerda possa ganhar votos e ter visibilidade. Se você tiver interesse, e as pessoas que tiverem interesse também da sua organização, em realmente resolver o problema de moradia, eu tenho certeza que nós, do nosso gabinete, e também a Prefeitura Municipal, está de braços abertos para recebê-los e procurar uma solução real para a moradia, onde vocês possam ser tratados com dignidade e não como uma massa de manobra política, simplesmente para pessoas que não estão realmente preocupadas em resolver o seu problema. E eu falo isso realmente com quem já conviveu, trabalhou e atuou diretamente com pessoas na sua situação. Obrigado. Obrigado, vereador. Agora devolvemos então a palavra à nossa convidada do Tribuna Livre, senhora Érica Prestes, e também à senhora Bárbara Gorski, advogada da Forte, se porventura tiver algum questionamento. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de primeiramente agradecer a professora Ângela por organizar aqui o espaço para nós. Eu anotei aqui algumas perguntas e todas as perguntas, quando foram perguntas, eu anotei para responder e vou encaminhar uma por uma. Se existe um esforço para tirar essas pessoas da situação da ocupação, na verdade, o nosso maior esforço como frente de organização dos trabalhadores. Nós trabalhamos na organização dessa população, prestando as assessorias, inclusive com alimentos. Ontem foram entregues materiais escolares. Nós, vereador Olímpio, nós nos reunimos com o governo do Estado frequentemente. Nós tentamos mediações juntamente com a administração pública municipal no período anterior, mas a gente pode dizer que a SUDES do governo do Estado participa sempre das nossas mediações, nos recebe, nós conversamos. Agora, a Prefeitura Municipal, pelo menos no período anterior, nunca compareceu aos convites para mediação e nunca nos recebeu também. Então, nós fazemos esse esforço todo para tirar as pessoas dessa situação, tanto é que a nossa maior bandeira é regularização fundiária. Eu não tenho os dados de quantas pessoas recebem auxílios,
nós não temos financiamentos, nós recebemos ajudas da Igreja Católica, tanto por meio das freiras, que têm trabalhos nas comunidades, as cestas básicas que são doadas pela Igreja, não são nem... A gente só faz essa organização das pessoas na comunidade, dos espaços para recebimento. Quanto à geração de renda, é um desafio nosso, né? Desafio da classe trabalhadora nesses espaços. As pessoas não têm qualificação as qualificações necessárias, as mulheres têm dificuldade para sair para trabalhar, porque estão com todos os trabalhos de cuidados, tanto elas ficam responsáveis pelas pessoas idosas, quanto pelas crianças. Elas, geralmente, quando trabalham em serviços de limpeza, mas algumas conseguem sair, outras não. Até por isso, a gente tem um esforço em organizar comunitariamente espaços que sejam para as crianças ficarem sob a responsabilidade de cuidadores, para que as mães possam trabalhar. Nesse esforço de geração de renda, tem muito trabalho das irmãs vicentinas que vão até as localidades e fazem oficinas com cursos de costura e outras atividades que essas mulheres consigam realizar para a geração de renda. Mas, de fato, é um grande desafio, porque mesmo que exista a capacitação, a gente sabe, é de conhecimento público e notório, que não é fácil conseguir emprego, que existe muita falta de emprego mesmo, emprego formal. Muita gente tem trabalho, né? Mas muitas pessoas nas ocupações trabalham vendendo balas nos sinais, e muitas pessoas trabalham com a reciclagem, o que para mim também, né, na nossa concepção, na verdade, como movimento, é um trabalho realizado para a cidade toda, para toda a população, porque a prefeitura não daria conta, na realidade, como as coisas são, deveria dar, mas como as coisas são, acaba que esse trabalho que as pessoas realizam, que os catadores realizam, organizados ou não, acaba sendo um serviço para toda a cidade, né? Um serviço socioambiental. E ainda tira todo o lixo do centro da cidade, das regiões centrais, e leva para a periferia, né? Contribuindo aí para a cidade limpa, central. Nós temos... eu acho que atualmente nós fazemos, às vezes utilizamos o espaço do Cefúria, que sempre nos recebe como espaço da classe trabalhadora, mas nós não temos parcerias para além dessa parceria informal de, se a gente precisar, como o Cefúria se propõe como espaço da classe trabalhadora, e se a gente precisa realizar reuniões, o Cefúria sempre esteve de portas abertas. Eu acho que, em relação às perguntas que foram realizadas, essas são as respostas. Vamos para o próximo bloco de perguntas, então. Com a palavra, a vereadora Laís Leão. Oi, bom dia a todos. Eu queria saudar a presença do pessoal da Forte aqui, especialmente a presença da Érica. Como a Wanda falou, eu acho que exige muita coragem para estar aqui e fazer esse enfrentamento absolutamente necessário. Coragem, ela é uma palavra muito cotidiana na vida das mulheres, né? E eu acho que toda vez que a gente fala de habitação, da luta pela habitação, da luta pela regularização da terra, da luta por moradia, são lutas que passam diariamente pelo cotidiano das mulheres. Quando a gente vai em comunidades, quando a gente vai em áreas vulneráveis, as primeiras pessoas que querem conversar, que querem resolver, que querem ajudar a sua comunidade são as mulheres. Então, acho que eu não posso começar minha fala aqui sem antes de saudar a presença, a coragem, a força da Érica e de tantas outras mulheres que ocupam esses espaços, que lhes são de direito. Moradia é direito. Está escrito na Constituição que moradia é direito. Não é mimimi, não é exagero. As pessoas têm direito a um teto seguro para morar. E a gente tem que sair dessa discussão
de um mundo dos unicórnios, que algumas pessoas colocam, de que, teoricamente, a nossa cidade já é perfeita. Gente, tem muita coisa para fazer. Se ficar nessa discussão eterna de que já está resolvido, já é feito, não, a gente não avança. Tem muita coisa para fazer, tem muita gente sem casa. Estou terminando. Tem muita gente sem casa. Então, a minha pergunta aqui é qual que é o direcionamento de vocês, para também ser propositivo, com relação à regularização fundiária. Qual é a visão de vocês sobre a urgência da nossa regularização fundiária? E dizer aqui todo o meu apoio a todas as pessoas que lutam por moradia na nossa cidade e no Brasil todo, porque lutar por moradia não é crime, é urgência e é necessidade. Muito obrigado, vereadora. Próximo inscrito para fazer uso da palavra, vereadora Georgia Prates. Lembrando que o tempo é 1 minuto e meio para cada manifestação. Com a palavra, vereadora Georgia Prates. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas, todos e todos. Eu quero só pedir também que haja respeito com a presença da Érica e aqui também do Forte, das pessoas que estão tentando trazer para os vereadores da casa uma realidade que é latente na sociedade. Eu também sou uma pessoa de favela, nasci na periferia, e aí devo dizer que, pasmem, eu desde 2016 acompanho, sim, o movimento por moradia, acompanho a luta dessas pessoas e não acho que é saudável, né, um vereador aqui dizer que as pessoas são manipuladas, que elas não têm a possibilidade de pensar dentro de uma realidade que elas vivem. Elas vivem nessa realidade, elas pensam sobre elas, e ela veio aqui hoje, a Érica, que cumprimento aqui, cumprimentando também o Forte, ela veio aqui hoje para trazer essa realidade para nós. Então, tem que ter um pouco mais de respeito, né? O vereador Kilter fez algumas perguntas, obviamente que a gente sente o tom delas, mas de forma respeitosa, e acho que a gente pode manter isso também. Peço desculpas, agora vou então partir para o meu questionamento. Como eu falei, desde 2016 eu acompanho a luta por moradia, não era afiliada, já fiquem sabendo, agora sim, mas enfim. E dentro dessas 9 rodadas que foram citadas aqui da campanha Despejo Zero, eu posso dizer a vocês que poucas vezes a Prefeitura esteve realmente presente. Hoje nós temos sim uma esperança de que essa nova versão da Coab possa sim olhar para essa questão da regularização fundiária de uma outra forma, faça políticas reais e não paliativas, mas a gente sabe sim que em todas, né, as comunidades nós temos essa problemática da regularização fundiária de comunidades até mesmo que estão há anos já existentes, né? Já vou finalizar. Fazendo então a minha pergunta, é realmente necessário saber como vocês entendem essa questão da política pública em relação às comunidades, onde nem mesmo a gente consegue pedir para limpar o rio, para que não haja alagamento, né, diante de tantas dificuldades que a população já vive. Obrigado. Próximo inscrito, e para fechar o bloco, o vereador Toninho da Farmácia, fechando o bloco de perguntas. Bom dia, eu gostaria de falar e fazer uma pergunta, porque é o seguinte, nos anos 90, nascia uma ocupação chamada Vila Resistência, 7 de setembro e outras vilas ali no Barigui, da SIC, próximo de onde eu moro hoje. E nessa ocupação chamada Vila Resistência, na Rua Esperança, ali eu estava juntamente com o povo que ocupava aquele local, embaixo de uma lona, tinha uma lona preta que nós estávamos ali, naquela ocupação da Vila Resistência. Eu vim para Curitiba com 20 anos de idade, cheguei aqui nos anos 80, e nessa época eu não tinha casa. E pelas pessoas estarem na ocupação, isso não as impede de ter trabalho, de trabalhar. Então as pessoas trabalham, eu sei que muitos trabalham, as pessoas que estão nessa ocupação. Eu era um dos que trabalhava. Então, quando houve a possibilidade de eu estar morando dentro de um local onde o arruamento era perfeito, o arruamento ficou ali, um arruamento que dava para fazer a regularização, e era 15 segundos para concluir, vereador. Um local onde as pessoas não precisavam, não precisamos sair dali. Hoje eu moro na Vila Verde, que também foi uma área de ocupação. Eu sou uma das pessoas que luto dentro dessa casa pela regularização fundiária das áreas consolidadas e não regulamentadas de Curitiba. Então, gostaria de perguntar para vocês, se nessa ocupação que você está falando, vocês deixaram o arruamento da forma que deve ser.
para que a gente possa lutar juntos para a regularização fundiária. Muito obrigado. Agora com a palavra para responder os questionamentos, a Érica e a Bárbara. Então, novamente, respondendo as 3 colocações, 3 perguntas, tiveram algumas colocações, né? Não vou comentar, para ser mais rápido também, porque fiquei sabendo que a gente tem um tempo total e isso ajuda até a poder ter mais perguntas. A vereadora Laís Leão perguntou qual o direcionamento para a regularização fundiária. A regularização fundiária é uma questão muito complexa, né? Porque envolve muitas vezes um proprietário particular de uma área, envolve o poder público, envolve, em alguns casos, ações judiciais, né, para serem enfrentadas. Então, a nossa posição, na verdade, é sempre pela tentativa de mediação, né, de mediar isso em todas essas instâncias que existem. Eu havia mencionado que nós procuramos tanto de forma coletiva, tentando estar com todas as comunidades e movimentos que existem, fazer audiências recorrentes envolvendo várias entidades, né, e várias entidades apoiadoras, a Defensoria Pública, Ministério Público, o Governo do Estado, a Prefeitura, como mencionei, é sempre chamada, e outros órgãos do poder público que eventualmente possam estar envolvidos nas situações específicas. Por exemplo, quando se trata de uma área rural, tem a presença do INCRA, às vezes tem a presença do IAT. Então, a gente tenta nessas mediações mais bem coletivas, envolvendo a cidade toda e todos os movimentos até o campo, ter a máxima quantidade de entidades e representantes possíveis para que a gente possa fazer uma negociação ampla, né, uma mediação ampla. No contexto da judicial, tem bastante importância a Comissão de Soluções Fundiárias, porque a comissão media, conversando com o eventual proprietário particular ou com o poder público, quando a área é pública e também quando ela não é, porque a regularização fundiária exige até autorizações do poder público e muitas vezes, e também tem outras questões, como o vereador Toninho da Farmácia mencionou, né, perguntou sobre arruamento, existem regras para que as comunidades passem a pertencer regularmente à cidade. E isso envolve, aí a vereadora Laís Leão sabe muito bem, envolve arquitetura e urbanismo, envolve regras muito difíceis e é sempre muito complexo. E o nosso apelo é pela presença do poder público. Então, se os vereadores e as vereadoras tiverem o interesse de participar das nossas mediações, acho que, inclusive, são espaços, porque estou percebendo que não conhecem, né? Estão fazendo perguntas assim, desconhecem as nossas mediações, né? Porque fizeram perguntas assim que se conhecessem as nossas tentativas de conversa com o poder público, e inclusive a presença. Eu não posso negar que a SUDES do governo do Estado sempre está presente nas mediações. E sempre estamos em contato, quando é uma área muito específica, para tratar, às vezes, de um caso muito específico, a gente precisa fazer conversas também mais isoladas, específicas sobre cada área. E isso exige um esforço muito grande, existe a necessidade da participação do poder público, a necessidade e o dever, né? Porque, além da realidade de as pessoas ocuparem um espaço no mundo, isso está previsto constitucionalmente, assim como está prevista a existência da Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores não existe para os vereadores, os representantes do povo, não existem, não caíram do céu. Existe uma previsão e existem deveres que devem ser cumpridos. Isso para todas as esferas do poder, né? Do poder público. Então, eu acho que a gente pode começar, vejo a necessidade, inclusive, de começar a realizar esses convites para se os vereadores e vereadoras tiverem interesse até para
para acompanhar mesmo o que está acontecendo, mesmo que eventualmente não seja da competência específica do Legislativo Municipal. Acho que aqui eu acabo respondendo a Geórgia, né, vereadora Geórgia, com relação à necessidade da presença do poder público, não só nas mediações, mas com a promoção mesmo de políticas públicas no sentido da regularização fundiária. Vereador Toninho, o arruamento na Fazendinha tem uma questão muito específica, é uma comunidade muito pequena e ela é formada por uma rua só. Então, eu convidaria o senhor para ir até lá ver mesmo, porque acho que é mais para o senhor entender a especificidade ali do local, que por ser uma rua só, nesse caso até facilita, né, a questão do arruamento. Seria isso? Então, antes de dar continuidade à próxima sessão de perguntas, gostaria de informar que nós estamos encerrando as inscrições para perguntas, para manifestações, tendo em vista que faltam apenas 6 minutos para a gente concluir pelo tempo regimental, e ainda tem mais 6 inscritos aqui. Então, abrindo o próximo bloco, com a palavra o vereador da Costa. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Sabemos que em todos os âmbitos aí da sociedade, inclusive no mundo político, temos muitos bandidos. Inclusive temos um presidente que saiu direto da cadeia e foi para a presidência. Então não quero generalizar aqui, eu sei que vocês muitas vezes estão lá realmente pela necessidade. Eu fui policial militar durante 8 anos, trabalhei na cidade industrial, sempre patrulhei nessas áreas de invasão e, inclusive, eu perdi um amigo lá, numa invasão que vocês até citaram, a Tiradentes. Um amigo foi baleado por um criminoso que estava com uma submetralhadora, tomou um tiro no peito, outro tiro no pescoço e morreu no braço dos seus colegas. Eu também peguei um confronto armado nessa mesma região e, graças a Deus, eu tive sorte. Hoje, esse vagabundo criminoso não está entre nós e eu sou vereador dessa casa. Então, eu gostaria de saber como que vocês, lá da comunidade, agem com esse tipo de gente, se vocês fazem denúncias, porque quando eu peguei esse confronto armado, a própria população, ali eram mais de 200, 300 pessoas, quiseram vir para cima da polícia, para cima da equipe, para cima da minha equipe, com quem, né, defendendo os criminosos com quem eu troquei tiro. Inclusive, nessa situação também do soldado Nório, que Deus o tenha, que morreu nos braços do colega, acusaram... Conclua, vereador. Acusaram os policiais de colocarem fogo na favela, e quando o próprio corpo de bombeiros chegaram, os caminhões foram apedrejados. Então, eu quero saber se vocês denunciam os criminosos que moram nesse local, até para que a pauta de vocês, a causa, tenham mais valor. Ok, vereador, muito obrigado. Para a próxima pergunta, vereador Marcos Vieira, por favor. Obrigado, vereador Leônidas. Quero parabenizar a vereadora Ângela por trazer esse tema aqui a essa casa, parabenizar a Érica, a Bárbara, que estão aí respondendo às perguntas. É claro que esse é um assunto que essa casa precisa debruçar, vereador Bruno Rossi, trabalhar, porque Curitiba tem o título da cidade inteligente, é uma cidade que é referência internacional, mas é uma cidade que tem um cartão real, que são as várias moradias hoje que não estão regularizadas, e quem mora quem está lá nessas comunidades, não estão lá porque querem, né? Embora tenha muitas visões, né, muitos questionamentos, mas quem está lá é porque realmente não tem uma casa própria para morar e precisa desse espaço. Eu vim para Curitiba na década de 90 e só meu pai trabalhava, nós somos em 5 irmãos. Nós levamos sorte que em 92 nós fomos contemplados no sorteio da Coab e nós pudemos ter a nossa casa. Se não tivesse acontecido isso, eu não sei o que seria, se a gente não precisaria ter buscado uma alternativa, porque é muito difícil um pai de família manter, né, sua família trabalhando, pagando aluguel, pagando água, luz e o sustento. Então, é um assunto que Curitiba precisa debruçar, precisa ter o entendimento que essas famílias precisam, sim, regularizar as suas moradias, porque a moradia é um dos direitos básicos. Eu quero perguntar para a Érica, se hoje a ocupação de vocês, ela cabe dentro do programa do REURB, se vocês têm alguma já
em iniciativa, já estão se trabalhando para a questão dessa regularização? 15 segundos. Obrigado, seria isso. Obrigado, vereador Marcos Vieira, PDT. Próximo vereador inscrito, PT, vereador Ângelo Vagnoni. Com a palavra para encerrar o bloco de 3 perguntas. Claro. Cumprimentar a Érica, cumprimentar a Bárbara e cumprimentar o nosso jornalista, poeta também, o Pedro Carrano, que está aqui junto com a organização do Forte, porque faz parte também desse grupo. E dizer o seguinte, olha, o Toninho da farmácia, eu acho que, de certa maneira, trouxe um pouco o olhar sobre a cidade de Curitiba. Não falou de hoje, falou de 30 anos atrás, de quase 40 anos atrás. E não é um problema de Curitiba, é um problema o Brasil tem um problema grave em relação à moradia, em relação à distribuição de renda, porque ter moradia própria, garantir um lugar para cada brasileiro poder criar a sua família, enfim, é um direito básico. Não dá para a gente constituir família se não tiver um lugar para morar. Então, não passa pela minha cabeça que alguém entenda de que as pessoas podem não ter casa para morar e poder criar uma família. Então, a realidade de Curitiba, os bairros são muito difíceis da costa. É muito difícil viver num bairro pobre de Curitiba. Tem muita violência. Não sei se você é policial, mas eu tenho vários amigos policiais, todos eles conhecem a realidade dos bairros. A grande maioria das pessoas estão lá tentando sobreviver e educar os filhos. Não tem. Agora, exigir da organização que denuncie os criminosos é colocar as próprias lideranças em risco. Isso é um papel da Secretaria de Segurança, é um papel do Estado de diminuir a segurança. Mas o primeiro caminho para diminuir a segurança... Conclua, vereador, por favor. Concluindo, é política para regularizar e ajudar a ter a casa própria. Obrigado. Antes de fazermos o bloco de respostas, por favor, para assunto urgente, a casa, a vereadora professora Ângela. Gostaria de solicitar à mesa a prorrogação de 10 minutos da Tribuna Livre. Deliberação ao plenário. Aos favoráveis permaneçam como estão. Aos contrários, por favor, se manifestem. Aprovado com 5 votos contrários. Por favor, senhora Bárbara, devolva a palavra para que possa, então, responder o bloco de 3 perguntas. 10 minutos, então, prorrogado a Tribuna Livre. Bom dia, gente. Então, eu vou começar respondendo da Costa. Pelo contrário sobre denunciar, vocês teriam coragem? Não, gente. Lá, na Fazendinha, temos de tudo, mas lá nós somos unidos. Nós não temos denúncia, não temos nada. Lá é um lugar tranquilo, onde não acontece, pelo menos até agora, não aconteceu crime nenhum. Faz tempo. E eu tenho 24 anos e os meus 24 anos, meu umbigo ele é enterrado dentro da favela. Gente, dentro de uma favela é um nome muito forte. Eu tenho medo, o entregador tem medo de ir lá, mas dentro das favelas acontece respeito, tem união, tem trabalhador, e muita gente dentro da favela, que vocês acham que é os problemáticos, são os que estão dando um suporte para a gente. É o que estão lá dando uma ajuda, que estão lá se preocupando com a gente, se a gente está tendo algum problema. Assim, não tem nada disso. Tipo assim, os policiais são muito bem-vindos dentro das comunidades. A gente quer que eles façam parte disso. Então, a minha resposta para o da Costa é essa. Sou da comunidade, sempre houve respeito, nunca teve nada disso. Não envolve o trabalhador. Se você teve contato com isso, você tem que entender que trabalhador é trabalhador e o outro lado é outro lado. Não envolve uma coisa com a outra. Hoje, eu estou aqui para falar da minha necessidade. Eu não estou aqui para falar da direita e nem da esquerda. Eu quero que vocês olhem para nossas situações, não só a minha, mas de todas que foram citadas. São várias. E também, sobre ali o senhor Ângelo, eu quero dizer assim que a gente não sabe ainda da pergunta que o senhor fez, porque a gente está estudando, faz pouco tempo. O Marcos Vieira, desculpa. Então, a gente está estudando, a gente não sabe ainda exatamente, aquilo que a Bárbara falou. A gente, é muita coisa.
Faz pouco tempo. Então, é mais isso. Hoje a gente está aqui para vocês olharem para a gente como vocês. Vocês estão nessa cadeira, eu estou aqui, eu quero que vocês olhem de igual para igual. A gente só quer um apoio, a gente quer ajuda, a gente quer respeito, principalmente o respeito. Hoje a gente não está aqui para tirar nada que é de ninguém. A gente está aqui pedindo ajuda. Então, eu acho que eu não tenho muito para falar. É mais isso mesmo. Quero que vocês saibam que dentro de uma favela há muito respeito. Não tem nada de matança, de roubo. Não, é muito respeito. É a única coisa que eu tenho para falar para vocês, que dentro de uma favela tem muito respeito. Aí eu vou passar para a Bárbara terminar a fala. Eu vou pegar um pouco a fala aqui, vereador Marcos, porque entrou numa questão técnica, né, do REURB, e essa área nos procurou há muito pouco tempo. Eles estão realmente tem gente que está ali há uns 15 anos, mas as pessoas não sabem de um processo judicial, então a gente está, se existe, mas provavelmente existe. Então a gente está em fase de investigação ainda e de conhecimento da área, porque faz muito pouco tempo, bem pouco tempo mesmo, que eles nos procuraram e a gente ainda está nessa pesquisa. Mas também a gente pode enviar, quando a gente tiver a análise mais técnica da área, da situação, a gente pode até marcar uma conversa com o seu mandato para a gente passar essa situação daí devidamente estudada tecnicamente. Concluídas as respostas? Vamos então, temos 6 minutos e 14. Na sequência, ainda temos mais 2 registros. Vereadora Camila Gonda, PSB, vereador Serginho do Ponce, do PSD, e daí já para as considerações finais, a professora Ângela Psol. Por favor, com a palavra, a vereadora Camila Gonda. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do movimento aqui na nossa casa. Érica, é muito importante você, uma mulher jovem de luta, se colocar aqui na Câmara Municipal de Curitiba para mostrar para os demais vereadores a realidade, a verdadeira realidade que vocês enfrentam todos os dias. E aí, usar esse meu momento de fala, principalmente para pedir, Érica, que você também, novamente, convide esses vereadores para participar, né, de todas as atividades que vocês fazem e, de verdade, para conhecer a comunidade, para estar com vocês. Eu estive lá na semana passada e esse espaço é importante porque a gente mostra, vereador da Costa, a gente mostra, vereador Guilherme Kilter, que muito embora tenha feito questionamentos para vocês, agora não está aqui, né, para ouvir as respostas que vocês têm para dar. Mas é muito importante a gente mostrar de verdade a realidade. E aí, colocar que é a obrigação dos vereadores, das vereadoras, lutar a respeito da pauta de habitação, que é uma pauta tão importante para a nossa cidade. Olha, o vereador Guilherme voltou, que bom, vereador. E a gente precisa citar aqui a necessidade da criação da Secretaria de Habitação, com maiores recursos para sanar todas as demandas de habitação da cidade, visto que a Coab, vereadores, ela é uma autarquia de economia mista e que ela carece de recursos para a execução de um trabalho necessário. Então, apenas deixar aqui a minha solidariedade ao movimento, falar que nós estamos juntos e juntas, saudar a força que vocês têm para ocupar essa cidade todos os dias, dizer que é responsabilidade, sim, do poder público, tanto a segurança quanto a permanência de vocês na cidade, e pedir para que, novamente, vocês façam esse convite à população e também aos vereadores para que acompanhem todas as ações que vocês fazem e que, de verdade, entendam o trabalho necessário que vocês fazem para a nossa cidade. Muito obrigada. Na sequência, vereador Serginho do Posto, PSD, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero fazer uma saudação à Érica e todos que acompanham ela nessa sessão, a professora Ângela, pelo tema. Importante frisar que na gestão passada o governo de Rafael Greca procurou fazer uma reurbanização, que é uma referência em realocação, que é o bairro Novo da Caximba, que está sendo produzido, em torno de 1.800 residências, tirando as famílias de áreas de preservação e levando com a infraestrutura, com atendimento educacional, com atendimento à saúde, para que tenham dignidade a esse direito. O governo do Eduardo Pimentel, no início do seu mandato, agora com 42 dias, também já emitiu uma ordem de serviço, 92 residências estão sendo produzidas, 96, melhor dizendo, estão sendo produzidas para atender a habitação. Tem um projeto ousado de 20 mil residências que ele pretende até o final do mandato fazer
a entrega para a habitação popular. Porém, é importante frisar que muitas dessas áreas não são do poder público, ou seja, não são áreas do governo, são áreas particulares que dependem do processo de judicialização entre as partes, aí eu diria, quem ocupou e quem de fato são os proprietários. Vereador. Porém, há um interesse muito grande por parte desta gestão, recente agora assumiu a prefeitura, em propor a regularização fundiárias em sua possibilidade, onde essas áreas precisarão ter esta condição de regularização e também produzir unidades para atender a fila da Coab. Então, eu só deixo esse registro, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, professora Ângela. Temos apenas 2 minutos e 11. Por favor, já possa fazer em fase de conclusão. E as perguntas, infelizmente, não poderão ser respondidas as últimas 3 perguntas do bloco. Eu peço que a Bárbara e os integrantes do Forte possivelmente possam mandar futuramente ao seu gabinete as respostas por escrito, caso não tenha sido o tema ainda encerrado aqui, quando das questionamentos dos demais vereadores. Com a palavra. Muito obrigada. Quero agradecer, ao Forte por ter comparecido nessa sessão. Eu acho que é bastante importante que todos os vereadores dessa casa tenham conhecimento das ocupações aqui de Curitiba. Quero dizer o seguinte, que esse manifesto que a Érica leu aqui na frente hoje, ele estará disponível na minha página e na do Forte, e eu gostaria de pedir aos senhores vereadores e vereadoras que se comprometam, que assinem esse manifesto, porque o problema de moradia em Curitiba precisa acabar. Nós precisamos nos comprometer com despejo zero nessa cidade. Eu acho que todo mundo ganha com isso. E são 800 famílias que estão correndo o risco de despejo. Então, a gente tem que se comprometer com isso. E, de minha parte, quero dizer que o PSOL, que o meu mandato, estarão sempre do lado do povo trabalhador. E quero mais uma vez agradecer a Bárbara e principalmente a Érica por ter vindo fazer essas elucidações aqui nesse plenário. Muito obrigada. Muito obrigado, então, vereadora professora Ângela. Agradecemos, então, a Érica e a Bárbara, que estão aqui à mesa. A senhora Érica Prestes pela participação e convidamos os vereadores para uma foto oficial, então, com a convidada. Está encerrada a tribuna livre da Câmara Municipal.